Oi, pessoal, estou esperando os colegas. Então, na aula passada, que acabou agora há pouco, eu comentava sobre essas narrativas antigas que nós hoje conhecemos como contos de fada. Naquele contexto em que foram escritas, eram chamadas de contos maravilhosos, porque tratavam exatamente de milagres, entre aspas, que aconteceriam com pessoas. E, curiosamente, essas histórias trazem muitos elementos ligados à comida. Então, temos o caso de Joãozinho e Maria, temos o caso dos Três Porquinhos, temos a história do Joãozinho Pé de Feijão, porque era um contexto de muita fome, de muita pobreza. Então, o grande prazer, o grande sonho das pessoas, das crianças, era ter comida. Também disse que essas histórias não são nada bobinhas, embora pareçam assim, são histórias que trazem ensinamentos sobre a vida, ensinamentos muitas vezes até dolorosos,
como no caso da vendedora de fósforos, sobre a pobreza, a desigualdade social, a fome, o abandono da criança pelos pais, o trabalho infantil forçado. Tudo isso é retratado nessas histórias. Vimos também que essas histórias são exemplos bem claros das estruturas da narrativa. Até porque essas histórias trazem a figura do herói, do personagem principal, que passa por uma série de problemas, de aventuras, e ao final chega ao seu apogeu, chega ao seu sucesso ou a uma situação melhor. Então, em todas essas histórias, nós temos a estrutura do herói que passa por diversas provações. Na estrutura dos contos maravilhosos, esse herói passa por diversos problemas, diversos percalços, nos quais ele aprende muito e chega pronto ao final para usufruir da boa vida. Isso vai acontecer nas histórias como Branca de Neve, Os Sete Anões, Cinderela, Rapunzel, Joãozinho e Maria, Os Três Porquinhos, O Patinho Feio. Todas essas histórias seguem a mesma estrutura. As dificuldades enormes pelas quais o herói precisa passar para chegar a um estado de plenitude. Não por acaso, essa mesma estrutura é adotada também nas novelas de televisão, em que o personagem protagonista sofre durante toda a novela e, ao final, termina feliz. O mesmo também acontece nos filmes. Então, vejam que as estruturas narrativas são muito parecidas, independentemente do tipo de história. É porque elas seguem esse mesmo padrão. E é o padrão que parece representar a própria vida do ser humano. Todo mundo, quando vai falar da sua vida, fala que passa por percalços e conflitos e desafios e supera no final. Então, sempre existe essa ideia de uma superação e de uma conquista. É como se a conquista fosse um prêmio que você ganha por todos os obstáculos que você precisa superar. É por isso que nós nos identificamos muito com essas histórias. Porque essas histórias são meio que um retrato da vida de um ser humano. Bem, uma vez que nós vimos a estrutura das narrativas e o exemplo da pequena guardadora, vendedora de fósforos, vamos agora fazer um exercício sobre interpretação. Então, é um exercício no qual temos um texto para interpretarmos seguindo o pensamento sobre as estruturas da narrativa. Narrador, personagem, foco narrativo, tempo, espaço, todas essas questões. Então, o texto se chama O Bilhete do Amor, de Elias José. Depois temos algumas questões sobre esse texto, intitulado O Bilhete do Amor. Vejam que o título já é bastante esclarecedor. A história é sobre alguém que escreve um bilhete de amor. E todo bilhete é escrito para alguém. Então, envolve no mínimo duas pessoas. Então, vamos ler a história. Vou ler pausadamente para vocês acompanharem. Logo que colocou os objetos embaixo da carteira, Pitu encontrou o bilhete. Leu, ficou vermelho, colocou no bolso, não mostrou para ninguém. De vez em quando, mordia-lhe uma curiosidade grande, uma vontade de reler para ter certeza. Então começa a história já com esse ar de mistério. Esse personagem, Pitu, está na sala de aula e encontrou debaixo da sua carteira um bilhete de amor.
Imagina a emoção que é você encontrar um bilhete de amor debaixo da sua carteira. De vez em quando, era uma revelação que ele não estava preparado, que ele não estava esperando. Não podia dizer que estivesse achando ruim. Pelo contrário, ele estava com vontade de olhar para trás, para as últimas carteiras e procurar por uma resposta com o olhar. Era um tímido e não se encorajava. A professora explicava no mapa as regiões do Brasil e ele viajava num rumo diferente. Ainda bem que ela não estava olhando para ele, nem fazendo perguntas, só estava expondo a matéria. Na hora da verificação, acabaria saindo-se mal. Não gostava de ignorar as coisas perguntadas. Só não se saía muito bem quando se tratava de fazer contas de números fracionários. A professora mesma dizia-lhe que em português e matéria de leitura e entendimento ele se saía bem. Mas nos cálculos tinha dificuldades. Agora estava distante, pensava em poesias românticas e música sentimental. Então é típico de quem está apaixonado, começar a pensar em música, cantar, música romântica, sentimental. Então ele está apaixonado certamente pela pessoa que lhe mandou aquela carta. Estava meio perdido nos pensamentos confusos. O bilhete queimando no bolso. Uma vontade de relê-lo palavra por palavra. Interessante, não era um bilhete bem escrito, tinha até erro de português. Por que curiosidade? Só ele sabia dele. Não foi como no dia do correio elegante, pai, mãe e seu Francisco do armazém, querendo saber, dando palpites. Agora, tinha um bilhete e era diferente. Tinha um bilhete que trazia uma declaração de amor e uma assinatura. Trazia mais, trazia um convite para um bate-papo na praça, às 2 horas, se ele quisesse namorar de verdade. Marina era bonitinha, ele queria. Falta-lhe jeito de dizer. Tinha que escrever um bilhete respondendo, era mais fácil. No intervalo, escreveu o bilhete fechado no banheiro. Então, esse personagem Pitu é muito tímido, recebeu um bilhete de Marina, no qual ela faz uma declaração de amor a ele. Então, vejam que Marina é corajosa, propõe namoro e propõe um encontro na praça às 2 da tarde. Então, um horário bem propício, né, para um encontro de namoro. E ele, então, vai responder a esse bilhete no banheiro escondido. Quando ela chegou, a resposta estava na carteira. Quase no fim da aula, ele criou força e olhou para trás. Marina sorria, confirmando. Ele sorria também. Diversas vezes, ele olhou para trás e a encontrou olhando. Trocaram sorrisos e olhares. Os dois estavam vivendo uma ternura primeira e não sabiam escondê-la mais. Tanto assim que a professora pediu que ele virasse para frente, observasse o que ela estava pedindo para a pesquisa do fim de semana. Naquele fim de semana, ele iria pesquisar alguma coisa nova que não tinha experimentado, como alguns outros de sua idade e turma. Então, nessa história, O Bilhete do Amor, esse personagem Pitu vive a experiência de se apaixonar por uma coleguinha de sala e ser correspondido, porque ela mandou um bilhete, aliás, ela deixou o bilhete embaixo da carteira dele, ele viu o bilhete, gostou do que estava escrito ali e não parava de olhar para trás. Com certeza ele já paquerava essa menina há muito tempo e ela também. Olhava para ele no recreio, nas aulas de educação física, né? Então eles já tinham aquela troca de olhares. Mas isso se concretizou quando ela colocou o bilhete na carteira dele para que ele lesse. E ele então leu e correspondeu ao interesse amoroso dessa menina.
E naquele fim de semana, teria trabalho de pesquisa para fazer. Mas a história termina dizendo que ele ia pesquisar outra coisa. O que será que ele ia pesquisar, então? Que pesquisa, que experiência que ele ia fazer? Algo que era diferente do que a professora havia pedido. Que seria essa coisa nova que ele iria pesquisar? E Repete, então? por favor, professor. Oi? Repete, por favor. É porque a professora manda fazer uma pesquisa no fim de semana. Mas aí termina o conto, termina a história dizendo que ele não ia fazer a pesquisa que a professora mandou. Ele ia fazer outra pesquisa, que ele nunca tinha experimentado. E assim como outros coleguinhas também nunca tinham experimentado isso. O que será? Vale lembrar que Marina o convidou para encontrar na praça, às 2 da tarde. Então, tem a ver O com esse encontro? encontro. Oi? O encontro? Isso, mas nesse encontro ele ia ter uma primeira experiência que ele nunca tinha antes. Seu primeiro encontro? Seu primeiro... É o primeiro Primeiro beijo. beijo? Isso, é o É, o primeiro primeiro beijo. beijo. É. Então é sobre a ansiedade, a emoção para o primeiro beijo que ele teria à tarde com essa menina Marina. Então essa é uma história chamada O Bilhete do Amor. Claro que não é amor. Quando uma pessoa muito nova fica assim com crença com outra, acha que é amor, mas não é. É algo da adolescência, né? É uma curiosidade inocente, muitas vezes muito inocente, né? Não tem nada de maldade, mas também não é amor. É uma paquera, né? Que logo depois a pessoa esquece, mas é uma experiência importante que pela primeira vez você tem esse contato. A pessoa ninguém esquece, não. Na verdade, eu não sei, né? Então, pois é, é uma experiência nova, né? No caso aqui, esse menino devia estar no oitavo, no 9º ano também. Veja que não é uma história inocente, de criança, né? Mas é um livro chamado Histórias de Amor. Então não tem nada de obsceno, é simplesmente essa sensação de gostar de alguém, né? De você ter um crush na sala de aula, que é muito comum. Não devia ser, porque a sala de aula é um ambiente de estudo, de concentração. Mas Você veja já que teve, pessoal, uma crush na sala de aula? todos os jovens têm, né? Depois. Ah, Mas vejam que nesse caso aqui, atrapalhou os estudos, porque ele não estava mais conseguindo prestar atenção na aula. Esse é o problema. É a pessoa se desligar dos estudos, quando o ambiente escolar é o ambiente para se dedicar ao aprendizado, e não para nada, nenhuma outra coisa. Não é para brincar, jogar bolinha, não é brincar de baralho, é para estudar e nem para namorar. De qualquer forma, a escola, como é o ambiente onde passamos a maior parte do nosso tempo, eu acho que é por isso que vocês sentem tanta falta da escola, porque a gente passa mais tempo na escola do que em casa. E na escola, a gente interage mais do que em casa também. Porque na escola você tem pessoas da sua idade para conversar. Em casa, claro, você tem seu pai, sua mãe, seu avô, são pessoas pelas quais você tem carinho, mas com as quais você não tem essa conversa que você tem com os amiguinhos na escola, né? Então, como nós passamos muito tempo na escola, é na escola que nós desenvolvemos os nossos primeiros laços de amizade, de afeto, de paquera. Então, a escola é um ambiente de muita socialização, né? E é nesse ambiente de socialização que ocorre essa troca de bilhetes, né? Hoje não tem mais isso, né? Porque basta você mandar uma mensagem de WhatsApp, né?
Então, vamos a algumas perguntas. A qual gênero narrativo pertence o texto? Justifique. Que gênero narrativo é esse? Daqueles vários gêneros narrativos que nós já vimos. É um romance? É, romance. Mas um romance de uma página? Não tem Ah, como. não. É uma crônica, é um conto, é uma fábula, é uma novela. Veja, temos início, clímax. Então, ele tem clímax. Se tem clímax, tem que ser um texto que não é muito curto. Então, não pode ser uma crônica, porque a crônica trata de assuntos do cotidiano. Isso não é exatamente um assunto do cotidiano. Um Então, conto, é um professor? conto, é exatamente um conto. O conto tem poucos personagens, mas ele tem uma estrutura em que você tem uma introdução, um desenvolvimento e um clímax. O clímax é quando ele escreve o bilhete de volta e vê que ela gostou do bilhete também. Então, houve uma sintonia entre os dois. Então, temos aqui o conto, porque é uma narrativa breve, não muito longa, e que possui poucos personagens e possui clímax e desfecho. Se eles continuam juntos até hoje, a gente não sabe, né? Mas foi uma historinha. Qual é o foco narrativo, o tipo de narrador? É um narrador observador, um narrador personagem, ou é um Professor, voltar narrador... no texto, rapidão. Oi? No texto, rapidão. Sim. É um narrador observador, um narrador personagem, um narrador observador onisciente. Observador? É um narrador observador, mas é um narrador onisciente. Por quê? Que ele sabe dos sentimentos, né, Ele dele. sabe dos sentimentos dos personagens, né? Então ele sabe das intimidades do personagem, que ele ficou com ternura, que ele ficou assim ansioso. Então esse tipo de narrador é um narrador onisciente, porque ele dá conta de tudo. Quando o narrador é só observador, ele não entra na esfera psicológica dos personagens. Ele parece que ele está junto com você lendo, então ele fica tentando entender para levar você também a tentar entender. Já no caso do onisciente, não, ele sabe o que está passando na mente dos personagens. Daí ser tão interessante uma literatura, porque você viaja no espaço e no tempo, mesmo sentado na sua mesa, na sua cadeira. Quais são os personagens do texto? Quem exerce a função de protagonista? Quem são os personagens? O protagonista é o menino. E a, Uhum. E a e a Marina. menina, a Maria. Isso. É esse menino chamado de Pitu e essa menina chamada Marina. A E professora o aparece, personagem. a professora aparece como personagem secundária, né? Aparece em algum momento. Mas então são esses três personagens. O personagem principal é o menino, mas podemos dizer também que a menina ela exerce um papel também de protagonista, porque a história toda é a troca de olhares entre os dois, a troca de sorrisos, o amor que eles estão achando que sentem um pelo outro, né? Tudo isso nesse complexo em que a menina senta atrás, o menino na frente e ele não para de olhar para trás, né? Talvez seja por isso que muitos alunos ficam olhando para trás na sala de aula, né, em vez de olhar para o professor. Porque atrás há coisas mais interessantes do que o professor que está lá na frente explicando as conjugações do verbo, as orações subordinadas, os tipos de predicado, né? O conto termina com a seguinte indicação:
naquele fim de semana, ele iria pesquisar alguma coisa nova que não tinha experimentado, como alguns outros de sua idade e turma. O que Pitu pesquisaria no fim de semana? Bem, eu já falei sobre isso. Qual seria a pesquisa que ele iria fazer? A experiência, então, de dar o primeiro beijo, né? Que é uma experiência muito significativa para as pessoas quando chegam nessa idade, né? Então, é um conto muito curto, mas que traz todos os elementos comuns em um conto, que é a presença de um foco narrativo, aqui um narrador onisciente, personagens, o tempo, que é o tempo de duração de uma aula, né? Quer dizer, de uma aula não, de um dia escolar, né? Porque tem o recreio, tem as aulas, e também o espaço, é o espaço da escola. Eu creio que o espaço da escola é o espaço do qual nós sentimos muita falta nesta pandemia, né? Do que você sente mais falta em relação à escola? Meus amigos. Os amigos, né? Pois é, a gente sente muita falta dos amigos. Por quê? Com alguns amigos a gente pode conversar pela internet, mas não é a mesma coisa. A gente também tem amigos com os quais a gente não tem contato pela internet. Então a gente sente muita falta das amizades. De que mais que alguém pode dizer que sente falta na escola? Da aglomeração da escola, professor. Aglomeração? É, Quando junta, cheio de sovaco fedorento. quando junta todo mundo que você fala aglomeração, Emanuele, aquele monte de gente junto? É de poder, tipo, sem... De brigar com o povo por causa do ar-condicionado. Então até as coisas chatas a gente sente falta, né? Sim, Olha, até aquele Até dos menino que dava professores. vontade de dar Tô zoando. soco todo dia, professor da saudade. por isso que na vida a gente tem que passar por situações assim, gente, para a gente dar valor às experiências. Verdade. A gente só dá valor quando fica sem, né? Então você Às está lá vezes na acha que é nada, que é um saco tá ali, mas na verdade nem é. com certeza, a experiência. Agora, imagine os alunos que estão saindo da escola agora, que não tiveram oportunidade de vivenciar o último ano na escola, né? Que são os alunos que estão no terceiro ano. Muito Nossa. triste, né? Eles não passaram o último ano na escola. Gente, depois, quando vocês forem adultos, como eu já fui, né? Sou ainda, você vai. Porque Como já fui. a gente fica doido para chegar à idade adulta. E não tem fase melhor do que essa fase de escola. Ó, faculdade não é a mesma coisa que escola, porque na faculdade você faz amizade, mas não é desse jeito, não. Eu, quando eu cheguei à faculdade, no primeiro dia comecei a conversar, puxar assunto, me xingaram, os próprios colegas xingam você. Então, você não pode conversar. E você faz amizade com uma pessoa ou outra, mas os assuntos é só estudo. Não existe outro assunto, né? Na escola você conversa sobre tudo, menos sobre matéria. Na faculdade você conversa sobre matéria, né? Não tem esses assuntos, porque você já está focado ali no seu curso, na sua formação superior. Então, é na escola que você tem essa melhor fase da sua vida, e até hoje eu me lembro das situações na escola, das brincadeiras, das travessuras, das conversas, né? E são as amizades também da escola que a gente muitas vezes leva, né, para ao longo da vida. Então, a escola é esse espaço muito importante em que você tem os primeiros contatos interpessoais com amigos, você cria sua identidade, na medida em que você encontra colegas com ideias parecidas com as suas, com interesses parecidos com os seus, e ali você então cria um vínculo de identidade, né, de grupo. Você tem um grupo ali das suas amigas inseparáveis, que são pessoas que gostam das mesmas coisas, das mesmas músicas, dos mesmos assuntos. E os meninos também, com os colegas que gostam de videogame, que gostam de futebol, ou que gostam de cultura pop, o que quer que seja.
Então, é esse espaço de grande socialização, sobre isso que trata o conto. Então, é o seguinte... Mas, professor, você tem algum amigo seu que você fez na escola? Tipo, no ensino médio ou no colégio? Tenho. O meu melhor amigo, eu fiz amizade com ele no segundo ano do ensino médio. Nós somos amigos, muito amigos até hoje. Então, temos 19 anos de amizade, né? Então, a gente se conhece Legal. desde muito novo, né? E a gente é unicarne, assim, muito amigo mesmo. E desde A aquela melhor época. amiga, Hum. a melhor amiga da minha mãe é do maternal, tipo, do maternal mesmo, desde, tipo, os 4 anos de idade, assim. Nossa, mais longo ainda, né? E o meu segundo melhor amigo, que eu também tenho essa ordem, assim, primeiro, segundo, terceiro, ele foi meu aluno, né? Muito curioso, foi meu aluno há O seu 15 segundo anos. melhor Legal! amigo foi seu aluno. Foi. Nossa, Foi meu aluno há 15 anos, né? Olha que tanto de tempo que tem isso. Ele nossa, era que meu top. aluno e hoje ele é professor também, né? Mas, Ó, mas era meu aluno. Foi a primeira vez que eu dei aula e ele era meu aluno e a gente fez amizade. Ele matava todas as aulas, mas ele frequentava a minha aula e a de um outro professor. E eu via que ele não ah, estudava nada, né? Ele só gostava porque eu era muito divertido na aula. e ele passou, né, Vezes? Tá vendo? Nem sempre porque a pessoa falta de aula, que ele não vai passar de ano. E O seu amigo é professor hoje em dia. ele é Ele professor. matava a aula. Isso, então, então, eu nunca imaginei que ele fosse ser professor, não. Então, ele é professor de matemática, né? E somos amigos. Então, a época de escola rende para a gente muitas amizades mesmo, né? E a gente nunca esquece. É porque marca uma fase importante da vida, porque essa fase na qual vocês estão é uma fase em que vocês estão descobrindo a sua identidade, né? Aliás, estão construindo a sua identidade. E construir identidade é um processo complexo, que é quando você se descobre com relação aos seus gostos, seus interesses, né? E você encontra pessoas que têm gostos e interesses parecidos. E aí, claro que vira amizade mesmo, né? Porque antes da escola você não tem isso. Porque quando você está fora da escola, você não tem muito com quem conversar sobre interesses típicos de adolescentes. Bem, estou falando aqui sobre o contexto escolar, trouxe o exemplo desse texto, mas para fechar, então, todo o contexto das narrativas. Toda narrativa segue uma estrutura padrão, que é a apresentação do problema, um conflito que vai aumentando de intensidade. Qual é o conflito aqui no caso desse conto? É o menino querendo saber, né, a reação da menina, se ela está interessada, se ela não está. Ele lê o bilhete. Já viu que quando você lê uma coisa muito emocionante, você não acredita no que você leu, né? Você precisa ler de novo várias vezes. Então você pega várias vezes, relê, lê mais uma vez. É algo até estranho, né? Você não faz isso quando você recebe uma conta do celular ou uma conta de luz. Mas quando você recebe um bilhete assim, você vai lendo e relendo. Então, eu lembro quando eu tinha um irmão e ele estava apaixonado, ele estava nessa fase de se apaixonar, né? Ele é mais velho, eu era criança. E ele pegava o retrato da menina, a foto, né? Naquela época era foto que a gente tirava e ficava a foto assim. E ele dormia com a foto na mão, porque ele dormia olhando para a foto dela. Eu e a minha irmã, a gente ia lá, tirava a foto da mão dele e colocava a foto da nossa avó, colocava a foto, uma foto aleatória. Ele acordava olhando assim a foto, levava aquele susto, né? A gente fazia isso, eu lembro bem. Ele estava bem apaixonado. Oi? Estava bem apaixonado. Muito apaixonado, é. Essa é paixão de adolescente, né? Mas ele levou muito a sério essa paixão de adolescente, se casou com 16 anos, né? Com essa moça, e hoje já é avô com 39 anos, né? Bem novo. Então, essas histórias seguem essas estruturas, né? De uma complexidade que vai se intensificando até chegar a um clímax. E depois do clímax você tem um abaixamento da temperatura,
para caminhar ao final da história. Por isso que o clímax tem que ser mais para o final. Porque imagina se o clímax acontece no meio da história. Vai ficar o restante muito sem graça. Às vezes acontece isso em novela. O autor às vezes erra a mão e faz o clímax bem antes de terminar a novela. E aí o restante da novela fica tão sem graça porque já não tem mais nada para acontecer. Ou então num filme mesmo. Às vezes o clímax acontece no meio do filme e depois fica só enrolando porque já não tem mais algo para acontecer, né? Porque você não pode ter mais de um clímax. Então essas são as estruturas de uma história. E tá, claro, os personagens, que sempre não existe uma história sem personagem, ainda que seja só um personagem, tem que haver esses personagens se dividindo em protagonistas e coadjuvantes. Os protagonistas podem ser antagonistas também, porque são os inimigos importantes para que o herói se destaque. E temos também o foco narrativo. Pode ser em primeira pessoa, quando eu participo da história e conto na primeira pessoa. Pode ser em terceira pessoa, quando eu não participo da história e conto algo que aconteceu com outra pessoa, supostamente. Então, as estruturas da narrativa não são complexas. O que falta para nós tomarmos gosto pela leitura? Termos o prazer de pegar um livro e ler. Eu creio que é o gesto inicial de pegar um livro e ler. Dizer, hoje à tarde eu vou ler um livro. Eu acho que, dependendo do colega, se disser assim, não, hoje à tarde eu vou ler um livro. O colega vai dizer, mas você está doente? Está com febre? O que aconteceu com você? É porque nós não temos essa cultura de ler, né? O prazer da leitura. Quando a gente vê, assim, em outros países, a gente vê sempre as pessoas lendo nos pontos de ônibus, nos metrôs, nas praças. Quem aqui já foi à praça ler um livro, né? Pegou um livro e foi ler na praça. É tão chique, né? Ler no parque e ficar lendo ali o livro a tarde toda. É o prazer da leitura e de viajar no tempo e no espaço lendo um texto. É claro que esse prazer da leitura ele vai ser despertado em você com o passar do tempo, né? Bem, vamos caminhando já para o fim da aula. Hoje tivemos duas aulas seguidas, mas deu para trabalharmos as questões ligadas à narrativa, aos aspectos de uma narrativa. E fica como um convite para que vocês leiam alguma narrativa, peguem um texto, um conto para ler, uma crônica que seja de interesse e que vocês possam depois contar essa história, né? Até porque vocês ficam muito tempo em casa nessa quarentena. É o momento para ler, colocar as leituras em dia, né? Ler os textos literários que mais chamarem a atenção. Bem, então vamos despedir aqui. Alguém quer fazer algum comentário? Podemos encerrar. Não tem não. Certo. Então vou encerrar por aqui, até porque o tempo que já está se encerrando. E ótima semana a todos vocês. E a gente se encontra agora, creio que na quinta ou na sexta, que é a nossa próxima aula. Tchau, professor. Tchauzinho. Tchau, Tchau, professor. Tchau. Tchau. Tchau a todos. Um beijão.